Boa tarde a todos. Com muito prazer que hoje a gente começa a 34ª edição de Cravistas em Quarentena com o nosso ilustríssimo convidado, doutorando e mestre em musicologia pela Universidade da USP, Marcos Held. É um prazer, Marcos, ter você com a gente. E eu queria falar um pouco sobre o que você já fez na vida. Marcos realizou pela primeira vez no Brasil e a língua portuguesa a tradução acrescida de comentários da integral da obra tratadística do violinista, compositor e autor Francesco Geminiani. E esse é parte dessa tradução e desse trabalho de estudo que ele vai falar para nós hoje. Bacharelado em música com habilitação em violino pela FIAM-FAAM, Marcos se especializou em violino barroco em várias escolas e lugares, inclusive na Escola Superior da Catalunha, em Barcelona, e academicamente apresentou trabalhos em congressos e conferências, além de recitais no Brasil, em várias universidades e cidades, e no exterior, em países como Portugal, Espanha e Itália. Então, Marcos, eu fico muito feliz que você tenha aceito o meu convite. Eu reafirmo que é um prazer enorme ter você conosco e que você é o primeiro convidado não tecladista que aparece no Cravista de Quarentena para fazer uma palestra. Então, sinta-se honrado com esse debut. É com Querida você. Beatriz, é uma honra sem tamanho ter sido convidado por você. Primeiro, uma pessoa da mais extrema simpatia e ainda mais convidando um outsider para falar de baixo contínuo, cravo. Para vocês é uma honra muito grande, uma alegria sem tamanho, mas não deixa de ser um desafio. Esse tipo de desafio que deixa a gente sempre atento àquilo que a gente tem feito na vida e aquilo que a gente fala para as outras pessoas. Pessoal, hoje eu preparei uma fala, então, sobre um pouco da minha pesquisa que eu tenho feito já há alguns anos. Desde o meu TCC, eu fico falando de Francesco Gimignani. Eu preciso compartilhar o som. Ah, já estava. Né? Então, já tem um certo tempo que eu falo sobre Gimignani na minha pesquisa. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que isso tem que ver com o cravo. Então, a ideia hoje é comentar sobre o baixo contínuo na Inglaterra setecentista, né, do ponto de vista tanto de Francesco Gimignani quanto de John Frederick Lampe. Na pintura daqui de hoje, eu coloquei esse vaso de flores da Raquel Ruiz. Eu não vou explicar agora o porquê de eu ter colocado essa pintura. Eu quero experimentar se ela fará mais sentido quando a gente estiver no nosso último slide. Falando um pouco sobre mim e, ao mesmo tempo, sobre um dos meus grandes patrocinadores da vida, Francesco Gimignani é essa figura italiana que nasceu em 1687, morreu em 1762, e ele teve uma trajetória bastante interessante, uma trajetória que representa bastante a atividade musical do século XVIII, sobretudo em nações não italianas e não francesas. Isso quer dizer, sobretudo em nações como Alemanha e Inglaterra. Ele representa bastante, em sua própria biografia, o tipo de atividade musical que a gente tem nessas nações. E que é o que eu vou falar um pouco hoje sobre esse aspecto de reunião de gostos no baixo contínuo. Pois bem, ao longo dos últimos anos, ao longo do meu mestrado, traduzi toda a obra tratadística dele, um total de 7 obras, obras que versam sobre vários assuntos. Então, 2 tratados sobre ornamentação, um tratado de violino, um tratado de baixo contínuo em 2 volumes, um tratado de harmonia com suplemento, um tratado também de harmonia, um fascículo, né, de miscelânea harmônica em dois volumes, e um tratado de guitarra inglesa. Só que, na verdade, toda essa obra tratadística dele tem um argumento, que é o argumento de se executar e se fazer música com bom gosto. Então, não à toa, os seus 2 primeiros tratados, de 1748 e 1749, recebem no título já a palavra gosto. O primeiro é Regras para tocar com verdadeiro gosto, e o de 1749, o Tratado sobre o Bom Gosto na Arte da Música.
E o que a gente vê, lendo essas obras, né, com calma, com tranquilidade, sobretudo no processo de tradução, a gente percebe que o grande fio condutor dessas 7 preceptivas é a execução musical com bom gosto. E é algo que aqui na palestra de hoje espero eu deixar claro como que ele observa o bom gosto dentro de uma prática de baixo contínuo e também de que maneira ele dialoga com o próprio pensamento britânico do século XVIII e com autores que eram compositores, eram contemporâneos a ele nesse período. John Frederick Lamp é um alemão. É um alemão que passou a frequentar a Inglaterra na década de 20 do século XVIII e viveu a vida como um fagotista. E ele escreveu 2 obras muito interessantes para nós, pesquisadores desse distante século XXI, que é um simples e compendioso método sobre o ensino do baixo contínuo e a arte da música, 1737, 1740, respectivamente. Então, hoje eu quero mostrar de que maneira esses compositores se dialogam em suas preceptivas, tanto da preceptiva ali filosófico-musical, como é o caso do Arte da Música e o Tratado sobre o Bom Gosto na Arte da Música, quanto do Tratado de Instrumento de Prática Musical, que é o baixo contínuo do Lamp, e a Arte do Acompanhamento, de Francesco Gimignani. E de que maneira esse pensamento filosófico vigente na Inglaterra do século XVIII tem que ver com esse tipo de prática do baixo contínuo. Para iniciar, então, a nossa jornada, eu quero ler uma citação de um britânico que escreveu em 1762, ou seja, no ano de morte do Gimignani, um livro chamado Observations on the Present State of Music and Musicians. Observações do estado presente da música e dos músicos. Um título, não por coincidência, muito semelhante à história da música do Charles Burney e do John Hawkins. Vai dizer o John Potter para nós. O gosto musical, tanto dos alemães quanto dos italianos, é adequado às diferentes características das 2 nações. O da primeira é duro e marcial, e sua música consiste na produção de efeitos fortes, sem muita delicadeza, pela agitação de um número de instrumentistas. Os italianos, por meio de seus sentimentos fortes e animados, empenharam-se em sua prática para expressar todas as agitações da alma, das mais delicadas sensações do amor até os efeitos mais violentos do ódio e do desespero. Alguns dos melhores mestres italianos, pela delicadeza de suas modulações, aprofundaram-se nas mais diversas sensações do coração humano, de modo que quase se pode dizer que tenham as paixões da humanidade em seu comando. Pelo menos da parte da humanidade cujos sentimentos animados são, de certa forma, elevados. Esta é uma descrição justa da música italiana em particular e se parece ser designada por uma pessoa de grande juízo e discernimento. Em relação à música de nossos inimigos inveterados, os franceses, não preciso tentar caracterizá-la, uma vez que não será útil ao meu intento. Sendo universalmente conhecida por ter pouco gosto ou mérito, a despeito de que a Bediou fala fortemente com elogios a ela, de modo a ir tão distante como ao posicionar as composições de Monsieur Lully como superiores a todos os mestres italianos de todo o mundo. Nisso, ele mostra o verdadeiro espírito e vaidade da nação francesa, pois não devemos esperar que um povo que pensa a si mesmo como adequados a uma monarquia universal terá a modéstia de reconhecer seus vizinhos como superiores em coisas de menor momento. E aí ele segue. A música inglesa, atualmente, é uma composição de alemães e de italianos em conjunto com a música inglesa antiga. A grandiosidade e majestade da música alemã, a delicadeza e elegância dos italianos e a solidez dos ingleses, constituindo, ao final, a magnificência de um estilo superior a qualquer outra nação. O argumento de John Potter, então, é que a música setecentista britânica, ela paira ao longo da produção de alemães e de italianos dentro daquele contexto britânico. A exemplo de Handel. É justamente toda essa
todo esse panorama argumentativo que ele coloca comparando os italianos aos alemães e criticando veemente os franceses, é justamente para demonstrar que o Handel teve a sabedoria de entender o que os ingleses esperavam ouvir, aquilo que é da extravagância e da moção de afetos dos italianos, à grandiosidade da potência e da cultura alemãs. O que é interessante, então, é que utilizando como pano de fundo esse tipo de argumentação do John Potter, eu quero refletir com vocês sobre como que um germânico como o Frederick Lamp e um italiano como Francesco Gimignani, dentro ali de um contexto britânico muito efervescente, muito cosmopolita, como que eles desenvolveram uma linguagem de baixo contínuo ali para aquela plateia e para aqueles músicos ingleses naquele século XVIII. Mas antes eu quero falar sobre gosto. Gosto é uma tópica essencial para a compreensão do pensamento estético ou do pensamento dessa filosofia da arte do século XVIII. Diz com muita frequência que gosto não se discute, né, nos ditos populares. Isso, na verdade, é um assunto que é comprovadamente muito discutido, né? Discutido muito, e a gente pode destinar vários debates a essa discussão de gosto, como era o caso ali do John Potter, falando que a música francesa era muito ruim, né? Muito sem propósito, e que a música dos italianos era muito boa, muito extravagante, e que um bom músico italiano, ele é dono do coração de seus ouvintes. Eu estou fazendo aqui uma mistura de leitura de John Potter com Quantz. O Quantz fala a mesma coisa. Ele fala que o músico, assim como o orador, deve ser o mestre dos corações de seus ouvintes. Agora, a gente também fala com muita frequência que o século XVIII é o século das luzes, que é o século XVIII é o século da razão, mas também podemos dizer que o século XVIII é o século do gosto, porque é um século que a gente vai ter muito em voga essa discussão. E eu coloco uma língua desenhada por Da Vinci do lado esquerdo da tela, porque a noção mais elementar de gosto vem dessa ideia de sabor. O que acontece? Como dirá Zettler, né, esse alemão do século XVIII, ele vai dizer assim que um corpo salgado, ou seja, um agente externo, ele vai ter contato com a nossa natureza por meio dos órgãos do sentido. Ou seja, aqui o nosso limite entre microcosmo e cosmo será dado pela linha tênue entre os nossos órgãos do sentido. Eles fazem a comunicação com o ambiente externo, ou seja, a pele, os olhos, o nariz, a língua e os ouvidos. Eles fazem com que a gente perceba a natureza por fora da nossa própria. Então, um corpo salgado entra em contato com a língua e, imediatamente, o cérebro emitirá um juízo de gosto sobre esse alimento. Porque, dependendo do tipo de reação que a minha alma teve, o juízo de gosto pode ser como algo bom ou como algo ruim, como algo agradável ou desagradável. Em certo sentido, a gente sabe do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Então, algumas pessoas sabem que gostam de certos alimentos e sabem que não gostam de outros alimentos. Como que sabe? É porque alguma vez na vida experimentou e a experiência foi ou muito desagradável ou foi muito agradável. Aquela coisa que a gente ouve com muita frequência, como que você sabe que não gosta, sendo que você nunca experimentou? Essa é o nosso pai e nossa mãe fazendo um exercício filosófico com a gente quando a gente tem 3 anos de idade. Né? Eles estão se utilizando, imagino, da leitura mais refinada dos filósofos do século XVIII. Para saber aquilo que a gente gosta, a gente tem que ter contato com isso. Essa pintura interessante, o título do Luca Giordano é A Alegoria do Gosto. E a gente vê, então, uma figura masculina de aspecto bastante aprazível, parece que ele está feliz, degustando ali um prato de macarrão, ou seja, a língua em bastante evidência, ele tendo contato com o ambiente externo por meio do seu paladar. Quando esse tipo de discussão filosófica vai para o campo das outras artes, isso vai ser utilizado como uma metáfora. Ou seja, em vez de um alimento, a gente vai ter uma música, e em vez da língua, a gente vai ter o ouvido. Mas a sensação de prazer ou de desprazer, ou de sabor ou de dissabor, olha só como essas palavras fazem sentido nesse contexto apropriado, né?
vai ser dada por meio da experiência. Então, a gente tem que experimentar, a gente tem que observar, a gente tem que receber para podermos emitir um juízo de gosto. E aí eu faço a pergunta: esse gosto, ele é refinável? E o gosto, ele pode ser adquirido? Porque eu sei que eu gosto de chocolate e eu nunca precisei fazer muitos testes para isso. Só que aí fica uma coisa interessante. A gente gosta de qual tipo de chocolate? E quando a gente vira um apreciador profissional de chocolate, que a gente começa do chocolate ao leite, do chocolate branco, depois vai para chocolate 50%, 60%, 80% de cacau, e os profissionais mesmo estão lá comendo chocolate 300% de cacau. Aí fala, não, porque eu tenho essa experiência de comer chocolate, eu sei apreciar um bom chocolate. Então, quer dizer, que tipo de experiência que essa pessoa teve para gostar desse tipo de alimento? E aí, esse mesmo tipo de pensamento pode ser aplicado às artes. Eu gosto desse tipo de música, mas quando eu gosto de um outro tipo de música, é porque eu fiquei mais inteligente, é porque eu refinei o meu gosto. E se eu, de fato, refinei o meu gosto, como que eu fiz isso? Existe um certo caminho. E aí o caminho que eu vou mostrar para vocês nos será dado, nos será mapeado pelo Cesare Ripa. Cesare Ripa foi um grande nome do final do Renascimento italiano, que lá no ano de 1593, ele vai publicar uma obra chamada Iconologia ou Emblemas Morais. Essa obra, assim como o livro do Cortesão, do Baldassare Castiglione, vai ser aquele tipo de obra que vai perdurar os séculos à frente. Ou seja, essa obra ela vai ser tão boa, tão interessante e tão bem recebida pelo público que ela vai ser traduzida para diversos idiomas e vai ser exportada para diversas nações. A mesma coisa aconteceu com o Cortesão do Baldassare Castiglione. Esse livro que foi publicado em 1528, ele vai aparecer na Inglaterra, na Espanha, na França, no Brasil, em Portugal. A mesma coisa vai acontecer com o Ripa. Como eu estou lidando aqui com perspectivas inglesas, com pensamento britânico e no século XVIII, eu me utilizei, então, de uma edição publicada em 1709 do Ripa, em Londres, traduzido para o inglês. Esse emblema da experiência nos diz o seguinte: uma matrona anciã segurando com sua mão direita um quadrado geométrico. Vocês vão falar, Marcos, não é a mão direita. Então, isso aqui é uma gravura. Então, na matriz, ela está com a mão direita segurando um quadrado. Só que aí, quando imprime, inverte-se, né? Um pequeno bastão em sua mão esquerda com um rolo com a inscrição Rerum Magistra, ou seja, a professora, né? Em seus pés, um pote de fogo e uma pedra de toque. O termo no inglês, né, na versão British do Ripa, é touchstone. Touchstone pode ser tanto esse instrumento que serve para testar materiais, mas touchstone também significa o termo critério. Ou seja, ela tem aos seus pés um pote de fogo e um critério. A idade denota a experiência adquirida. Todos esses itálicos são do original, tá? A idade denota a experiência adquirida. O bastão, que a experiência é a governante de todas as coisas. O quadrado mostra que por ele encontramos a altura, profundidade e distância das coisas, ou seja, a gente consegue examinar. O pote de fogo demonstra que é pelo fogo que muitos experimentos são feitos. A pedra de toque, ou critério, testa os metais. Quando a gente fala de Inglaterra, do final do século XVII e do final do século XVIII, a gente está falando em grande parte daquilo que se chama atualmente de filosofia empirista. Ou seja, é uma filosofia, uma teoria do conhecimento, né, uma epistemologia, que ela é baseada de que maneira que nós construímos o nosso conhecimento. E essa filosofia empirista, ela tem que ver com a observação da natureza, da boa imitação dessa natureza, e que o nosso conhecimento ele é baseado e ele é adquirido por meio de uma experiência. Diferentemente do pensamento cartesiano, de que existem verdades inatas, ou seja, Deus existe, e aí a gente vai provar a existência de Deus por meio dessa existência pré-dita, né, pelos filósofos. Filósofos como John Locke, por exemplo, que é um dos grandes nomes do empirismo britânico, é que justamente não existem, de fato, essas verdades inatas. E nós chegamos nas respostas por meio
dos nossos experimentos e das nossas experiências. Isso quer dizer que a experiência, ela é a professora e a governante de todas as coisas. Isso quer dizer que nós vamos adquirir nosso conhecimento por meio do passar dos nossos anos e da direção de nosso engenho para esse tipo de ação. Ou seja, essa metáfora aqui da idade é só para mostrar que a experiência ela é adquirida ao longo do tempo, só que a gente tem que estar predisposto a tê-la. E essa experiência vai nos permitir, com a ajuda de uma ferramenta, a examinar a altura, a profundidade e a distância das coisas e testar aquilo que é posto diante de nós. Ou seja, o meu critério vai testar que tipo de coisa eu estou tendo contato e depois, levando para o âmbito do gosto, né? Que tipo de coisa que eu vou querer fazer bem, que tipo de coisa que eu vou querer, que eu vejo que me faça bem ou que não me faça bem. Seguindo a nossa linha de raciocínio, então, a experiência será responsável pela construção e o refinamento do nosso engenho, que, de acordo com Ripa, é uma jovem centelha de aspecto veemente e corajoso, com um capacete cuja crista é uma águia. Está aqui. Com um arco e uma flecha, asas de cores diversas em seus ombros, como se ele estivesse a alçar o voo. Olha só que interessante. Uripa coloca essa imagem de cores na sua descrição. Então, o tempo todo ele está nos falando de cores, de maneira como a gente percebe a natureza com os nossos órgãos do sentido. Mesma coisa ele faz no emblema da arte, no emblema do deleite, no emblema da eloquência, que na verdade a gente chama de força da eloquência. Tem sempre um colorido em sua descrição. E o que é interessante é que esse emblema ele está em movimento, ele está no movimento de alçar o voo, um movimento de tomar a ação e de direcionar-se para o reino da filosofia. A juventude denota que o intelecto nunca envelhece. Embora o nosso corpo envelheça com a nossa experiência, é justamente essa experiência que não deixará o nosso engenho envelhecer. Seu aspecto denota força e vigor. A águia denota generosidade e altivez. E o arco e a flecha denotam curiosidade e agudeza. Gente, olha só que interessante. Então, é justamente a construção do nosso engenho, a construção da nossa capacidade de julgar as coisas, da nossa faculdade do juízo, é o que vai nos permitir permanecer pessoas boas. De acordo com Aristóteles, o virtuoso é benevolente, o virtuoso é uma boa pessoa. A mesma coisa vai acontecer com o pensamento retórico, por exemplo, lá de Quintiliano, que a gente tem que construir um discurso benevolente. E outra, a gente tem que ter a benevolência e a ética de bem entregar um discurso. Ou seja, vai me convidar para o Cravizes em Quarentena, eu tenho que ter a ética e a benevolência de estudar aquilo que eu vou falar para vocês, para não cometer o perigo, né, ou não cometer o impropério de ensinar a vocês coisas erradas. E justamente essa generosidade, essa altivez, essa minha ação às coisas, vai ser a minha força e o meu vigor. Sem falar que o combustível do engenho é a curiosidade, ou seja, é a vontade de permanecer refinando esse meu engenho. E é justamente esse tipo de movimento que esse emblema nos mostra, né? Ele levanta o voo. É muito bom, muito interessante a gente observar essas imagens como imagens de movimento. Finalmente, então, eu vou ser capaz de refinar a minha capacidade de julgar. Na versão em inglês ele chama de judício com T, na versão do século XVI a gente encontra com Z. Aquilo que ele chama de judgment, ou seja, é um homem nu com o intento de sentar-se sobre o arco-íris, segurando um esquadro, uma régua, um par de compassos e um pêndulo em suas mãos. E ele fala os instrumentos, ele não fala as ferramentas, ele fala os instrumentos denotam, ou seja, o violino, o cravo, o violoncelo, denotam que o discurso, a seleção, ou seja, quando a gente seleciona, a gente observa, julga e escolhe aquilo que é melhor. E a engenhosidade devem perfazer os métodos para entender e julgar qualquer coisa. Visto que não julga bem aquele que mede tudo sempre de uma única maneira, ou seja, não julga bem aquele que ouve a música do período barroco e a analisa com ferramentas do século XIX, do século XX, por exemplo. O arco-íris significa que muita experiência ensina o juízo, visto que resulta da aparição de diversas cores.
trazidas uma perto da outra pela virtude dos raios de sol. Então a gente vê aqui realmente uma simbiose entre natureza, observar a natureza, aprender com ela, testá-la, experimentá-la, imitá-la, selecionar, construir um discurso, construir nosso engenho para que a gente tenha o famigerado bom gosto. E a ideia de uma obra de arte do século XVIII é justamente prover ao seu espectador o deleite. E o que o deleite nos ensinará? O que o Uripa vai dizer? Um garoto de 16 anos, com aspecto agradável, tem uma capa verde adornada com várias cores, uma guirlanda de rosas, um violino e seu arco, uma espada, um livro de Aristóteles e um livro de música. 2 pombos a se beijar. Os pombos estão aqui embaixo. Pronto. Seu semblante denota deleite. O verde significa a vivacidade e a deleitabilidade dos prados verdes para a visão. O violino, deleite na audição. Nem sempre, mas para audição, quando bem tocado. O livro, deleite na filosofia. Os pombos, deleite amoroso. Vejam só como eu tenho uma construção, portanto, sensorial e racional do deleite e, portanto, do gosto. Ou seja, algo nos causa deleite porque a gente teve contato por meio dos nossos órgãos do sentido e emitiu-se um juízo de gosto sobre aquilo que acabou de acontecer. Da mesma maneira que a gente sabe quando o negócio que está muito desafinado não nos cai bem, a gente adquire o gosto para fazer com que a gente também possa entregar coisas mais afinadas ao longo da nossa trajetória. E que por meio da experiência, da observação, da imitação de modelos e de sua final emulação, a gente chega na construção de um bom gosto. Ou seja, imitar é observar um modelo, admirá-lo e querer superá-lo do ponto de vista da admiração e não da inveja. Isso é uma coisa que o Aristóteles já deixa claro no seu livro da Retórica. Então, como que esses autores ingleses vão lidar com todos esses conhecimentos, todos esses saberes? Lampe, ele vai escrever, por exemplo, sobre Years of Practice, nos seus 2 tratados. Ele vai falar sobre a ordenação dos sons, de onde resultam a beleza da harmonia. Ele também vai nos dizer que o baixo contínuo é o regulador do intérprete e deve fazer justiça a si próprio é a obra. Regulador do intérprete no sentido que, quando você está ali com uma figura de baixo contínuo dentro de um contexto, por exemplo, de melancolia, vai ser justamente o baixo contínuo que vai dar esse aspecto melancólico da música. Quando a gente está num contexto de alegria, é o baixo contínuo que vai também nos permitir conquistar a alegria nessa interpretação. De modo que o baixo contínuo dá razão àquilo que se faz. Para isso, a gente vai ter muitas regras, a gente precisa se subsidiar da prática repetitiva para o alcance da razão e, finalmente, para a construção e refinamento do gosto. E ele também fala sobre a variedade. Vou ler um pouco, então, do Lampe para vocês entenderem como que ele fala. Por exemplo, quando ele fala de deleite, que eu acabei de comentar. O deleite é, certamente, isso aqui está no Tratado The Art of Music, o deleite é, certamente, o centro de todos os desejos humanos. E deve-se consentir que a música tem o poder de proporcioná-lo ao reter a atenção e ao trabalhar sobre nossas afecções. A música tem a maestria transcendente sobre nossas paixões, dada a habilidade de nos voltar, de maneira surpreendente, a uma ou outra, né, dessas afecções. O que é evidente a quase qualquer um que ouve boa música, ao perceberem-se tocados, embora poucos saibam a razão disso. Esse conhecimento não pode ser alcançado sem, primeiro, tais princípios, pois são necessários para formar os verdadeiros fundamentos da música. E tais princípios, que é o princípio da experiência, devem ser tomados da natureza, pois nela eles são fundados e formados sobre as observações de suas operações. E, devidamente conectados e fortemente impressos em nossas mentes, nos permitem formar conclusões corretas. Então, a construção do conhecimento por meio da observação da natureza.
A música não se encerra em proporções matemáticas, e aqui ele está entrando em desacordo com Pitágoras e os pitagóricos. A natureza nos deu sons musicais, pelos quais a alma de qualquer criatura pensante deve ser tocada. Quem tem um ouvido tolerável à música será afetado com júbilo, mágoa ou surpresa em maior ou menor grau. Pode a matemática nos fornecer apropriadamente tais princípios para essas ocasiões? Ele questiona isso. E justamente uma característica muito importante para esse tipo de comunicação retórica da música é o conceito de varietas, ou o conceito de variedade. É uma coisa que está intimamente ligada aos retóricos latinos, como o quintiliano, que eu vou falar rapidamente já. Mas essa questão da variedade tem que ver com também a refinação do nosso bom gosto e com a qualidade da nossa interpretação. E é justamente o tema da variedade que vai ser o ponto de partida do bom baixo contínuo, tanto de Lemp quanto o de Geminiani. O que o Lemp vai falar sobre a variedade? Ele vai falar que a variedade é agradável, cria a harmonia. Olha só que interessante, a harmonia no sentido, então, de equilíbrio. Né? A não existência de regras leva ao erro e a absurdos. Ao repetir com muita frequência a mesma espécie e a mesma maneira de modulação, bem como suas melodias, ainda que seja sempre agradável em sua natureza, será, sem nova variedade em suas partes, cansativo, por falta de um novo entretenimento. Deste modo, devemos cuidar para não repetir o mesmo frequentemente, de forma que a mente já recebera a impressão suficiente. Uma boa condução das variedades necessárias dos sons, como para completar e não para enjoar o ouvido, assim como para evidenciar suas forças e belezas, será uma prova convincente da habilidade e da força engenhosa do mestre. Ou seja, uma pessoa eloquente, né, um orador eloquente, é uma pessoa que cativa a benevolência também desse ouvinte e que entrega bem o seu discurso, se utilizando de diversos recursos, né, de linguagem, de fala, de figuras, de exemplos, para que eu consiga manter a atenção de vocês até o final da minha palestra, para vocês não darem sair da sala antes da minha palestra acabar. Esse tipo de coisa, né, esse tipo de variedade vai ser o que vai me definir como um bom ou mau orador aos olhos de Lemp aqui, né? E eu vou evidenciar as minhas forças e as minhas belezas também por meio da minha variedade no discurso, não apenas com a beleza reluzente do meu cabelo. Sobre Geminiani. Geminiani vai ter um pensamento muito semelhante ao de Lemp, e ele vai justamente escrever quase que contemporaneamente, né? Bom, eles foram contemporâneos ali. Geminiani escreve um pouco, ele publica um pouco depois, mas a gente sabe que ele escreve bem antes os seus tratados. Geminiani vai usar, por exemplo, expressões como endeavor to acquire, ou seja, se esforçar, se esmerar para adquirir. Não resistir à força da verdadeira evidência. Apresentar a harmonia, dispor os acordes em uma distribuição correta dos sons que os constituem. Proporcionar prazer ao ouvido. Procedimentos que a teoria não condena, mas que o ouvido não permite. Ou seja, essas percepções sensoriais como reguladoras do nosso engenho. E ele vai também falar sobre regras e exemplos, prática repetitiva e variada. Ele vai falar que a gente pode ter naturalmente um bom ouvido, só que a gente precisa refiná-lo, ele não se basta. Ele até fala, há pessoas que se vangloriam por ter um bom ouvido. Ele fala que isso, na verdade, não é muito importante, o importante é você refinar e aperfeiçoar esse bom ouvido. Construção e refinamento do gosto, e isso vai ser parte integrante da eloquência do orador. Por exemplo, no prefácio do primeiro volume do Tratado da Arte do Acompanhamento, Geminiani vai dizer assim, ó, a arte do acompanhamento consiste em apresentar harmonia, dispor os acordes em uma distribuição correta dos sons que o constituem, bem como ordená-los de maneira que dê ao ouvido o prazer de uma melodia ininterrupta. Esta observação, ou melhor, o princípio, é a base de meu método, que ensina o aprendiz a extrair a harmonia que lhe carrega sob seus dedos cantos agradáveis e diversificados. No exemplo 1. Repito aqui o que já disse em meu prefácio.
que a arte do acompanhamento consiste principalmente em deixar os sons do cravo ressoarem, visto que interrupções frequentes do som são incompatíveis com a verdadeira melodia. Ou seja, interrupções frequentes da fala são incompatíveis com a verdadeira eloquência do discurso. Eu poderia ler assim. No prefácio do segundo volume, um bom acompanhador deve possuir a faculdade de realizar todos os tipos de baixos em diferentes maneiras, de modo a ser capaz, em ocasiões apropriadas, de avivar a composição e de deleitar o cantor ou o instrumentista. Ele deve, no entanto, exercitar essa faculdade com juízo, gosto e discrição, conforme o estilo de composição, a maneira e a intenção do intérprete. Se o acompanhador não pensa em nada, além de satisfazer sua própria vontade e capricho, ele poderá, talvez, tornar-se conhecido por tocar bem, mas certamente será conhecido por acompanhar mal. E um outro exemplo bem pontual, né, o exemplo 4, ele escreve: notemos que a terça com sustenido ocorrente nunca deve ser dobrada. Este é um daqueles procedimentos que a teoria não condena. Aí vocês estão pensando nas aulas de harmonia que o professor te proibiu de dobrar terça com sustenido ocorrente. Ele fala: a teoria não condena, mas o ouvido não permite, pois, por sua delicadeza, perceberá o erro na duplicação do som de uma nota já tão predominante quando sozinha. Gente, esse conceito de variedade é a força motriz do pensamento de Gimignani e de Lemp. Então, por exemplo, Gimignani, ele fala, por exemplo, do piano e do forte como ornamento. Ele fala: ambos são extremamente necessários para expressar a intenção da melodia. E, como toda boa música deve ser composta imitando um discurso, esses dois ornamentos são designados a produzir os mesmos efeitos que um orador produz ao elevar e ao diminuir sua voz. Sobre o crescendo e diminuendo. Esse outro que eu li é do piano e do forte. Agora sobre o crescendo e diminuendo. Esses dois elementos podem ser realizados um após o outro. Produzem grande beleza e variedade na melodia. E, quando empregados alternadamente, são próprios a qualquer expressão ou compasso. Quintiliano, no livro 1, no volume 1, livro 10, no livro 1, capítulo 10, ele vai dizer que é justamente esse tipo de variedade que o orador pode aprender com a música, e não o contrário. Gimignani fala que a gente aprende a variedade com o orador, o Quintiliano fala que a gente aprende a variedade com o músico. Ele fala: todas as variedades sonoras que alguém faz no instrumento sem a palavra, é aquilo que o orador pode aprender com aquilo para fazer com que, assim como o músico, a gente consiga extrair e imprimir nesse ouvinte os afetos mais diversos com as nossas palavras. Aquilo que o músico já faz, quando bem tocado, com o instrumento. Gente, eu estou aqui falando de filosofia empirista, de ouvir as coisas e de perceber as coisas, então a gente vai ter que ouvir um pouco com o grande uso da minha tecnologia digital cravística, com perdão, então, do uso de um som digital do cravo, mas eu estou estudando. Um dia eu vou tocar isso de verdade. Eu até conseguiria tocar, mas não quero me tá gravando, né? Não quero que isso aqui fique para a posteridade. Gente, o grande lema, um dos grandes lemas do empirismo britânico é uma frase cunhada pelo George Berkeley, que é esse est percipi. Ser é ser percebido. Então, a existência se comprova na percepção. E eu quero, então, que vocês vejam a existência de um bom baixo contínuo, tanto do Lemp quanto do Gimignani, percebendo a existência desse baixo contínuo. Os primeiros exemplos, então, do tratado de baixo contínuo do Lemp e do Gimignani, eles vão falar que deve-se começar pelo som mais grave em direção ao ascendente, isto é, da mão esquerda para a mão direita no cravo. A razão de se iniciar com a nota mais grave é porque é o maior ou melhor, né, o greatest sound, e todos os sons agudos, que são mais fracos, devem, por conseguinte, abrangê-lo, vindo em sequência e a partir desse som grave. Gimignani, como eu já li para vocês, a arte do acompanhamento consiste em deixar os sons do cravo ressoarem, visto que interrupções frequentes do som são incompatíveis com o verdadeiro discurso eloquente. O aprendiz deve, portanto, atentar para não esgotar a harmonia de uma só vez. Ou seja, nunca deve abaixar todos os seus dedos de uma vez sobre as teclas, mas sim arpejar as várias notas do acorde. Esse é um tipo de instrução que o Lemp não nos forneceu. Vamos ouvir um pouco, então,
essa apresentação dos acordes em LAMP e como que isso aparece em Geminiani. Vamos ouvir em LAMP primeiro. Como o Geminiani apresenta, o mesmo tipo de elemento. Interessante, então, que ele trabalha com a ideia de acordes de muitos sons, né? Até 7 sons a gente encontra acordes aqui nesse exemplo. No outro exemplo, do volume 2, ele faz uma diferenciação de posição com a letra P e de movimento com a letra M. Ele fala que a posição, ele mostra ali nos acordes. Só que ele fala que a gente também pode agregar um movimento a essa maneira de tocar os acordes. E isso já é um tipo de variedade que ele nos apresenta. Ele também escreve esse tipo de ornamentação extempore, que ele fala que é uma boa introdução a acordes posteriores, que soaria... Calma aí que eu estou sendo vencido aqui pela tecnologia. Chamar a atenção para algumas sonoridades interessantes. Por exemplo, ele não tem nenhum problema de chocar esse Fá com o Sol, é uma coisa que realmente salta aos ouvidos, né? Ou essa colcheia Ré com a colcheia Dó. Então, é uma sonoridade bastante interessante aqui que ele nos apresenta. Nessas gravações desses exemplos de hoje, eu acabei colocando para tocar tudo em sequência, mas a gente sabe que quando o tratadista ele apresenta esse tipo de coisa, ele está nos apresentando, na verdade, uma ideia para a gente poder estudar sobre essas coisas, né? Então, eu não preciso tocar da capa ao fim o exercício. Na verdade, nem é recomendado que se estude dessa maneira, né? É uma experiência tratadística, ela é bastante diferente de uma experiência do método do século XIX. O tratado realmente nos permite ver como o compositor pensa, e não só como ele faz. Mas a gente tem limites com a tecnologia, como até para virar de slide. Vamos ouvir agora quando o Geminiani apresenta um acorde 6/5, né, o 5 diminuto ali. E depois eu vou mostrar para vocês como que o LAMP trabalha a ideia de variedade no baixo contínuo. Primeiro Geminiani. Nos dá o prazer de uma melodia ininterrupta, já começando com notas de introdução à harmonia, que é o caso desse compasso aqui. Possibilidade.
começa a colocar alguns outros elementos de ornamentação nessa quarta variação. Que ele dá aqui. Do exemplo, ele ensina, então, a ler como é que funciona, né? Então, ele coloca que essas notas desprovidas de haste, elas são tocadas na segunda metade do tempo e ela pertence à mesma harmonia do acorde. E ele também diz que a mínima com esse golpe, né? essa marca na haste, ela vai ter a mesma duração de uma semínima, mas ele quis colocar assim para mostrar que uma coisa é uma consonância e a outra coisa é uma dissonância. Então, uma nota pertence ao acorde, a outra é uma nota de passagem. Então, digamos, ele tem fins didáticos, né? E vocês veem como ele nos dá várias opções de tocar uma mesma harmonia. Lemp, ele nos apresenta diferente, ele coloca a variação no próprio trato da melodia do baixo contínuo. Então, por exemplo, do Lamp são bem diferentes. Então, o Lamp vai pegar esse exemplo e ele vai repetir isso em muitas outras tonalidades. O Geminiano, ele vai pegar uma linha, uma melodia e vai apresentar várias maneiras de tocar a mesma coisa. E aí a gente pode trabalhar as transposições. Mas a variedade, então, que o Lamp nos oferece é no trato da melodia do baixo. Isso vai acontecer mais para frente de novo. O Diminuano, ele apresenta maneiras também de ornamentar. Então, olha só que interessante. O exemplo 15, ele coloca aqui, ó, neste exemplo são apresentadas várias maneiras diferentes de se ornamentar o intervalo de segunda na harmonia. E no exemplo 17, neste exemplo são apresentadas várias maneiras diferentes de se ornamentar o intervalo de quinta na harmonia. Então, ele vai falar de ornamentação em todos os tratados, até mesmo no baixo contínuo. Vamos ouvir primeiro como ele ornamenta o intervalo de quinta justa na harmonia, que é o exemplo 17 aqui. Vocês podem estar pensando, nossa, grande coisa, né? Legal, ótimo, super engenhoso. Agora vamos ouvir como ele ornamenta o intervalo de segunda. Olha só que interessantíssimo.
peço, então, que vocês, por favor, gravem para mim esse exercício no cravo, que eu estou com muita vontade de ouvir. Isso no Meet já ficou maravilhoso, imagina no cravo. Então, olha isso, ele dá várias maneiras da gente ornamentar um intervalo de segunda. E a mesma coisa vai acontecer no intervalo de terça, de quarta e de quinta. É muito legal mesmo. Coisa que o Lemp fala, ele escreve expressamente que ele não vai tocar em assuntos de ornamentos e de notas de passagem, porque isso poderia dificultar muito a prática. Então, talvez a gente também esteja lidando com públicos-alvo diferentes. Agora, eu, como instrumentista melódico, digamos assim, colega do Geminiano e também violinista, eu consigo reconhecer muitos elementos de sonatas em várias dessas ornamentações aqui. Então, talvez faça sentido porque o Geminiani constrói esse tipo de pensamento tratadístico no baixo contínuo dessa maneira. Há uma hipótese que, inclusive, qual que é o autor? O Arnold. Tem um autor que escreve a história do baixo contínuo, ele tem essa hipótese de que o Geminiani escreve, por exemplo, esse tratado de baixo contínuo e já nos dá uma ideia de como ele gostaria de ser acompanhado, como seria um bom contínuo para alguém que toca violino, por exemplo. Eu devo dizer que faz bastante sentido, porque percebam que ele coloca o baixo contínuo muito cheio, várias notas. E eu, do ponto de vista do violino, quando eu estou com o baixo contínuo bem cheio, facilita muito para mim, né? Porque ofusca um pouco o som horrível, né, do violino e me deixa ouvir melhor as notas, e aí eu faço o meu trabalho com mais facilidade. Por isso que eu falo, a gente não pode brigar com cravistas. Ó, pessoal que está me ouvindo, que é meu aluno, não brigue com cravista. Um dia você vai tocar com eles. E ele, como o Lemp disse, o contínuo é o regulador. Então, quem vai fazer você soar bem não é só você, é o cravista também. Então, o cravista tem o poder de fazer você soar bem ou mal, não importa o quanto você estuda. Ótimo. Regra da oitava. Regra da oitava é uma maneira muito comum de se estudar baixo contínuo. A gente vê em vários tratados do Andrier, talvez seja mais comum, pelo menos eu comecei a estudar baixo contínuo com ele. E é um recurso pedagógico bastante comum, mas Geminiani critica bastante. Então, vamos ver. A regra da oitava no Lemp tem uma sonoridade muito comum. Quem já estudou o Dendrier vai reconhecer rapidamente. E é muito útil. Percebam, então, que o Lemp trabalha com acordes de até 5 notas, diferentemente do Geminiani, que vai até 7. Olha só como soa a regra da oitava do Lemp. Esse mesmo tipo de exercício sendo executado em diversas outras tonalidades. Mas, quando ele vai falar de variatio, né, de variation, de variety, ele varia a melodia do baixo contínuo de novo. E assim como a gente ouviu no acorde 6/5, ele também nos mostra aqui um grande apreço pelo estilo italiano. Vamos ouvir como é que soa. Consigo ouvir aqui um Corelli, né? Então, por exemplo, esse tipo de condução, por exemplo, desse último pentagrama, ele poderia ter terminado, por exemplo, as duas semínimas do jeito que eu vou mostrar. Então, por exemplo, então realmente dá para entender esse conjunto de influências que o John Potter estava nos falando ali na palestra. Agora, como que o Geminiani trabalha a regra da oitava? Ele vai pegar uma escala
faz o Dó maior e vai mostrar diversas maneiras de tocar essa escala com harmonias diferentes. Né? No caso aqui, ele muda as harmonias, né, algumas vezes, mas ele dá, inclusive, ó, S significa escala e V significa variation. Então ele coloca até na própria metodologia. Vamos ouvir. No prefácio do Tratado de Milênio, ele fala que ó, as regras que alguns forneceram para acompanhar as várias notas da oitava ou do gamut são deveras incertas e precárias. Por essa razão, devem ser banidas e abandonadas por todos os verdadeiros harmonistas. Né? Então, a autoestima dele é muito bem trabalhada. Então, ele fala que a regra da oitava não é uma boa maneira de estudar baixo contínuo, então eu vou mostrar a minha maneira, que é mais engenhosa. Então, o que ele faz? Ele pega uma tonalidade, Dó maior, e no exemplo 24, ele coloca um monte de opções de harmonias diferentes e como a gente trabalha o baixo contínuo nisso. Vou colocar só alguns exemplos, que o exemplo é realmente muito grande, só para a gente ter um gostinho da variety do geminiano. Gente, então,
o que seria mais interessante? Um vaso com apenas um tipo de flor e apenas uma cor? Ou um conjunto de diversas flores e diversas espécies de plantas reunidas, de modo que um conjunto transforme a nossa percepção da natureza, né? Eu diria que esse pensamento da varietas na retórica, em todos os âmbitos da música, sobretudo no baixo contínuo, porque afinal de contas ele é o regulador de todas as nossas interpretações, sem falar que é a base do pensamento musical do século XVII e do século XVIII, que não à toa, tanto em Lemp quanto em Gimignani, em diversos outros tratados, confunde-se muito as regras de baixo contínuo com regras de composição. Várias maneiras da gente apresentar uma mesma harmonia nos dará percepções diferentes de que tipo de afeto a gente é capaz de expressar e de representar naquele tipo de movimento, que tipo de ornamentações a gente pode agregar à nossa performance, de maneira que se a gente busca por uma maneira de tocar que seja sempre variada, viva, reluzente, a gente pode, de fato, impressionar esse ouvinte com a simplicidade de elementos que a gente encontra na natureza, que cada elemento, isoladamente, como disse Lemp, é belo em si. Só que se a gente só tem esse mesmo elemento várias vezes, isso cria uma certa monotonia. E isso cansa o ouvido. Então a gente pode reunir diversos elementos que na sua beleza específica é bonito e que misturado a muitos outros é super retórico, é super eloquente. Essa também é a mesma base do gosto reunido que eu posso falar numa outra oportunidade. Beatriz, muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que você me proporcionou hoje. Marcos, eu que agradeço enormemente. Você é um cravista e eu não sabia. Eu achei que estivesse convidando um violinista e convidei um cravista. Parabéns! É muito bom. E é, eu comentando com o Marcos na última vez que a gente se encontrou virtualmente, eu confessei que eu toquei viola por vários anos, né? Então eu vejo esse estudo do instrumentista harmônico de um instrumento melódico e o contrário, né? Quem toca instrumento melódico se enveredar nos caminhos da harmonia, a coisa que mais complementa o trabalho do instrumentista. Eu vejo que não tem como você ser exclusivamente melódico e não ter ideia do que é harmonia e nem o contrário. Né? Então eu fico muito feliz e eu vejo aqui, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui, alunos ou colegas, por exemplo a Cristiane, que é flautista e começou a estudar baixo contínuo também, né? E então ela toca comigo várias vezes e eu percebi que depois que ela começou a estudar baixo contínuo, ela é uma pessoa melhor com relação aos cravistas. Porque a pessoa entende o problema do baixo contínuo, sabe que às vezes não dá tempo de você ler todos aqueles números, então é uma coisa muito complexa, né? Então, mais um motivo para o instrumentista melódico estudar essa prática, que sem ela não tem como você ser um músico completo de forma alguma. Concorda, Cris? Bom, a gente pode abrir para as perguntas. Quem quiser se manifestar, pode abrir o seu microfone. Eu posso até, enquanto o pessoal se prepara para a pergunta, se tiver, eu até posso confessar, assim, eu entrei a fundo no estudo do baixo contínuo, não só porque estudei Geminiani e tal, e porque vi no tratado dele algo interessante, é porque eu tinha uma dificuldade tremenda de tocar afinado quando eu tocava com cravo, e eu queria saber o porquê disso. E aí eu fui me informar sobre temperamentos e tal, e também as técnicas de baixo contínuo. E aí a afinação, num passe muito longe de ser de mágica, melhora, né? Porque a gente começa a tocar o violino, as melodias, como parte integrante de um sistema harmônico muito bem estruturado. Então, por mais melódica que a música soe, no período barroco, ela está numa condição sine qua non de pilares harmônicos. Então, não tem como tocar afinado pensando apenas do ponto de vista do violinista, não dá. A gente tem que dar mais importância para o que acontece ali na mão esquerda, aprender a ler clave de Fá, tocar isso no violino e tal, e aí a gente faz com que a nossa vida seja um pouco menos terrível, né, quando toca violino. Exato, porque a harmonia se não um dos componentes mais importantes
na busca da dinâmica da expressão, né? Não tem como você não pensar na harmonia e nas tensões e relaxamentos como um aspecto de interpretação, meu Deus, um dos mais importantes. Bom, a Cris disse que parou de reclamar tanto, né? Camila pede os slides. Camila, essa palestra ela fica no YouTube depois para você assistir todas as noites até chegar em 1000 visualizações. Sobre a regra de oitava, né? Eu confesso que eu não conhecia essa harmonização de Geminiani, que é bem mais, bom, diferente, né? Eu concordo que ele tenha estranhado não, mas que ele ache o Dandrieu uma regra de oitava realmente mais singela, né? É uma maneira de apresentar um baixo contínuo bem diferente do comum, na verdade, né? O próprio John Potter, quando ele vai falar sobre Geminiani, ele fala: Geminiani has a style particular to himself. Ele tem uma maneira assim dele. Então, o Geminiani, às vezes, ele tem essa característica nas sonatas, assim, ele tem elementos muito interessantes de ornamentação. Acho que o baixo contínuo também é uma maneira super vívida, né? O Carlos até comentou que ele coloca 4 sons na mão direita para não dobrar oitava com a terça. Você fala isso do Geminiani, né, Carlos? Imagina. Então, é interessantíssimo. Geralmente, quando você vai fazer a regra de oitava, para fazer dó, ré, aí do mi para o fá, o Geminiani ele colocou 4 sons, dó, mi, sol, dó, justamente para quando ir para o fá, o mi não dobrar com o fá, não fazer mi, fá e mi, fá. Ele vai dó, mi, sol, dó, ou seja, vai ser dó, depois fá, lá, dó. Sim, muito legal, né? O Dandrier já não liga para isso. Ele fala que você pode fazer mi, sol, dó e mi na mão esquerda, e vai fazer o mi, fá, né? Mas isso que eu achei interessante no Geminiani. Ele dá esses 4 sons na mão direita justamente para não dobrar a oitava. E ele não usa também as... Desculpa, pode falar, né? Não, mas ele tem esse rigor mesmo, né? Das regras que o Geminiani sempre fala. Tem um certo rigor. Tudo bem que regra não é lei, né? Mas é bom que a gente domine bem essas regras para depois saber onde e quando transgredir. Mas você falou da afinação, né, Marcos? Que você foi estudar o baixo contínuo por conta da afinação. De que forma você vê esse estudo do baixo contínuo para a sua própria ornamentação, para a ornamentação livre e etc.? Como que você vê isso na sua prática de violinista? Nossa, isso daí acho que é o grande segredo para poder ornamentar melhor. É isso. Antes, só para não esquecer, da Beatriz, ó, o exemplo 6, ele fala do acorde 6-3. E ele escreve assim, ó: observaremos que a terceira nota deste exemplo é acompanhada por uma sexta maior, que nunca deve ser dobrada, assim como a terça maior. Tampouco, inclusive, deve-se dobrar qualquer nota com sustenido ocorrente. Há várias opções. Sobre a ornamentação, uma coisa assim, quando a gente começa, vou falar agora de uma maneira mais geral, né? Sobretudo para os meus alunos que estão aqui. Quando a gente começa a falar de ornamentação, música barroca, é um terreno um pouco árido e um pouco perigoso, porque de um lado a gente sempre ouve muito que todo mundo improvisava e ótimo, e todo mundo era super genial e que essa prática se perdeu, certo? Só que aí a gente vai ler o próprio Geminiani, Leopold Mozart, Quantz, Carl Philipp. Eles falam que a gente pode ornamentar, mas não é muito, né? Então não adianta você ficar tocando um monte de escalinha, que é isso, inclusive é uma frase do Leopold Mozart. O Geminiani fala que quando a gente vai ornamentar, muitas pessoas acham que um bom ornamentador é aquele que fica tocando notas a esmo e tal. E eles dão diversas maneiras de como a gente vai colocar essas ornamentações. Então, a ornamentação ela não é proibida. Claro que não, mas ela também tampouco é arbitrária. E quando, de fato, eu comecei a estudar a harmonia, o baixo contínuo com mais rigor, com mais, digamos, frequência, né? Quando isso se tornou uma prática diária no meu estudo, além de eu ter melhorado bastante o meu ouvido, eu começo a perceber
como é muito comum em ornamentações a gente fazer movimentos de quinta e de oitavas paralelas quando a gente está ornamentando. Isso é um perigo que a gente tem que ficar muito alerta para não fazer. E sem falar que quando a gente está num contexto de acordes, eu vou saber utilizar a escala correta para aquele acorde correto. Se a escala ela está se direcionando para uma outra tonalidade, eu vou ter que saber fazer na ornamentação uma boa ponte para esse tipo de modulação. E aí aquilo que a gente começa a ter medo, que é quando o professor manda a gente ornamentar, a gente já começa a ter um método, uma prática mais, digamos, sólida. Diria que é isso. Então ajuda muito e eu ornamento com muito mais tranquilidade agora, assim. Eu acho que eu não vou parar nunca de estudar harmonia, porque um bom instrumentista melódico, eu acho que ele se molda no estudo das torres. É que nem na música popular. Uma coisa que é muito comum, que eu falo com os meus alunos do conservatório, se eles já repararam como o pessoal do pop sabe muito mais de harmonia do que a gente. Eles falam, putz, é verdade. Então, porque os caras, eles estão improvisando sobre uma harmonia e não necessariamente sobre uma melodia. Acho que é exatamente o tipo de prática que a gente acaba fazendo no período barroco. A gente tem a impressão de que está ornamentando sobre a melodia ali escrita e, na verdade, a gente acaba ornamentando sobre uma estrutura harmônica que está ali presente. Diria que é isso. Você concorda comigo, Cris? Você como instrumentista melódica? Sim, sim, demais. Eu também sinto isso. Depois que eu comecei a estudar, né, o baixo contínuo com a Bia, tem isso de não reclamar tanto, como ela brinca, né? Eu parei de reclamar quando a gente estava ensaiando e de repente eu ouvia alguma coisa estranha, mas não sabia o que que era, né, que estava acontecendo. Então eu parei um pouco de reclamar com os continuistas e de compreender mais, né, o que está acontecendo. Acho que isso te embasa de várias formas, tanto na parte de afinação e na parte de ornamentação é fundamental. Eu acho que é o que você falou. Deveria ser obrigatório, na minha visão, deveria ser obrigatório tanto quem toca instrumento melódico tocar algo harmônico, como quem toca harmônico tocar o instrumento melódico. Eu acho que. Eu não sei, aí vocês conhecem mais a prática, se isso não era uma prática recorrente. Me parece que sim, não? Sim, eu acho que tocar cravo era uma prática cotidiana. O clavicórdio, sabe? Ter um estudo do teclado, uma visão tecladística da coisa, acho que era algo muito, muito constante, né? E, por exemplo, não consigo imaginar o Corelli, por exemplo, vivendo a vida toda só com violino, né? Embora a gente não tenha documentação dele tendo aulas de cravo, aulas de viola, não é nem um pouco desafiador imaginá-lo tendo um clavicórdio em casa e experimentando as harmonias, estudando as coisas e refinando o engenho dele por meio desse tipo de prática. É algo muito comum do século XIX. Inclusive, quando a gente tem o advento do Conservatório de Paris, a gente tem a disciplina viola, né? A gente tem o curso de viola, o curso de violoncelo, o curso de flauta transversal. Então, a gente começa a ter essa separação das famílias. Então, aquilo que se pensava em família começa a se pensar em violino 1, violino 2, viola, violoncelo, e não em consort. O século das especificidades, né? A gente começou no século passado a ficar muito específico nos nossos trabalhos e tudo mais, e eu acho que isso está uma tendência a voltar, porque se você não tem noção do todo, você fica muito dentro de uma bolha e isso te prejudica em todos os sentidos, né? Não tem como mais a gente pensar. A hiperespecialização, né? Isso a gente já vê em áreas fora da música. Então, por exemplo, a pessoa está com um problema no olho, aí ela vai no oftalmo, aí o oftalmo leva para um especialista de retina, aí o especialista de retina leva para um especialista de retina despigmentada, aí esse leva para do olho direito, e o do olho direito leva para a célula da retina. Então, aí, assim, a gente fica procurando o médico, assim, a gente nunca tem um tal do diagnóstico, né? E é uma coisa que é um risco na música, né? Sempre uma pena. E também acaba sendo um risco. Eu já me sinto super preocupado por eu não ser cravista e tal, e estar na música barroca. Imagina passar a vida toda tocando apenas um tipo de coisa. Assim, o tanto de coisa que a gente deixa de aprender, né? É nesse sentido que eu falo. A gente deixa de aprender tanta coisa legal
Mas é porque a gente não tem tempo, e aí a gente, sei lá, que nem eu falo, o Corelli também não ia para o colégio, não vestia o uniforme do colégio Santa Amália, ia lá com tela de física, de química, ter que apresentar seminário, fazer simulado de Enem, entendeu? Era outro tempo, era difícil a gente ter que dosar. E outra coisa, a gente também, lidando com instituição, a gente tem o tempo da instituição. Então, eu tenho 4 anos para ensinar a pessoa a tocar violino barroco. Nossa, que sacanagem isso. Pronto, Quem tá é? demorando. Ah, Daniel. Mostra que veio, Daniel. Esse é o Finalmente! Daniel que a gente não conhece. Diga. Não, é que ele tinha citado o Geminiani e tinha falado que ele falava sobre o refinamento auditivo, né? Hoje eu sei que é mais fácil, assim, por causa do Spotify, essas coisas, a gente tem uma série de gravações, mas ele tem algum tipo, uma teoria para seguir, assim, que ele sempre fazia para fazer o processo de refinamento? Então, é justamente o processo de refinamento desse ouvido, que na verdade é o sinônimo de gosto, né? O conhecimento que se tem é a própria vivência no estudo musical. Você mencionou o Spotify, eu não sei até que ponto isso também não pode ser um problema, né? Porque a gente tem um pouco uma escuta viciada, muitas vezes, uma escuta que não é profissional, uma coisa que você já me ouviu falando lá na história, né? O músico profissional, a gente tem que aprender a ouvir música profissionalmente também. Então é muito legal a gente ouvir. Eu ouço música para lavar louça, é ótimo. Eu consigo lavar 3 horas de louça ouvindo Júlio César do Handel. Só que eu também tenho que saber escutar do ponto de vista formal, harmônico, melódico, estilístico e tal. Às vezes o excesso de possibilidades pode ser um problema. Naquela época, a pessoa para ouvir música, ou ela faz a música, ou ela vê um negócio acontecer com colegas e numa ocasião ali de alguma apresentação. Só que nesse século XVIII a gente não pensa nesse sistema de métodos. Então a gente não tem exercícios específicos para isso. A gente não vai encontrar caminho para chegar ao ouvido bom. É quase assim como Aristóteles coloca lá na Ética Nicômaco, da mesma maneira como o virtuoso ele caminha para a virtude, né? Então é um caminho, né? Ou seja, você busca essa virtude e você pode até alcançar, mas você não vai saber que alcançou porque você não vai deixar de buscar. Ou seja, não existe um momento que eu falo, putz, ufa, finalmente eu atingi a virtude, agora eu vou parar de devolver o troco quando vem errado, né? Então a gente continua caminhando e refinando. Da mesma maneira é o caminho do refinamento do bom gosto. Então não chega uma hora que eu falo, nossa, finalmente cheguei no bom gosto. Aí eu fecho o livro, jogo o violino no lixo e vou viver minha vida. Então a gente segue isso. Então é mais uma questão como o modo de viver ali, que tem a ver com o gosto musical, com os nossos hábitos, com o nosso gestual, com a nossa maneira de falar, de se reportar, de atuar politicamente, de atuar socialmente e também de refinar o nosso ouvido, o nosso gosto musical. É algo mais social do que musical. Uma outra coisa que a gente tem que refletir é que assim, né, a gente ouve gravação e sabe qual é o problema da história da gravação? É que começou-se a eleger as gravações referenciais. Então, assim, eu tenho uma coisa que todos nós fazemos. Não adianta falar que a gente não faz, a gente faz de vez em quando. A gente vai estudar uma peça nova, a gente vai dar uma colada ali no Spotify. Ah, como é que sou isso aqui? Deixa eu ter uma ideia se a música é difícil. Isso é um problema, né? Isso é uma prática que não tinha ali naquela época, de você ouvir uma gravação. Você pode ouvir alguém tocar, né? Mas copiar o CD, né? Isso é uma coisa. E assim, e a gente tem essas maneiras, né? Então, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, eu já tive medo de um dia ter que tocar uma sonata do Corelli com um negócio diferente que eu queria fazer, mas que eu nunca encontrei nenhuma gravação. E eu tinha certeza que alguém ia chegar para mim e falou, eu nunca vi isso em nenhuma gravação. E aí chegou e falaram isso para mim. Marcos, você fez aquilo? Eu nunca ouvi em nenhuma gravação. Aí eu penso, nossa, cara, eu não sei se eu fico desesperado com isso ou se eu fico tranquilo. Já aconteceu com vocês? Você falando, putz, não tem nenhuma gravação, não sei se eu posso fazer. Comigo é o contrário. Eu fico com medo de fazer uma ornamentação que alguém já tenha feito.
Você, ah, sei de quem você copiou isso. Exatamente. Nossa, fulano Sim, fez sim, essa. sim. E às vezes acontece que você ouve uma coisa e aquilo fica no senso comum. É como improvisação em música popular. A improvisação de um guitarrista, ela passa a ser parte da música. Se você ouve Uhum. aquela música com outra pessoa e que não tem aquele o solo do guitarrista ou o solo de um instrumentista qualquer, naquele momento, oh, como é que é, né? Então, a interpretação, o improviso, o que seja o que for, ela passa a fazer parte do todo da música. E se você foge disso, é o que você falou, meu Deus, você mudou a música. Essa música não é aquela música. Aí, Então, às Como vezes, quando. ousa, como ousa ornamentar em bar, né? Aí, exatamente, às vezes você faz uma ornamentação diferente, assim, eles vão perguntar em qual tabela de ornamentação você tirou essa Putz, maluquice que você e, fez. em qual tabela de ornamentação? Olha, o erro já está na pergunta, né? Como se a tabela fosse algo inexorável, assim, Cronos, né? Não se faz nada além desses 14 ornamentos aqui. É que nem estudar o tratado como método, que é uma coisa que às vezes a gente se deixa levar, a gente toca tudo da capa ao fim e tal, e na verdade o tratado é mais uma maneira de pensar do que uma maneira de fazer, né? Ah, é, porque às você, vezes, por exemplo, você vai tocar uma música francesa, eu vou tocar no cravo, mas sei lá, eu quero fazer uma coisa diferente, vou lá em Roteté, tabela de ornamentação do Roteté. Ah, tem uma coisa diferente aqui que não tem outra. Ah, eu vou usar do Roteté. Aí vão perguntar, Sim. como que você usa? O Mário falou que quando ele tocou isso. os trios sonatas de Geminiani, ele sentiu que o órgão fica melhor que o cravo porque se une melhor as cordas. Olha, Mário, eu concordo totalmente com você e devo dizer que quando eu toco com um órgão, eu me sinto muito mais seguro, muito mais à vontade, assim, porque o órgão vai obrigar eu a tocar daquele jeito, assim, na afinação, não vai ter meio termo, é ótimo, assim, eu me sinto sempre muito mais à vontade. Aliás, uma coisa mais gostosa, assim, é quando você chega para tocar sonata para violino, solo, aí o contínuo é cravo, órgão, teorba, aquela laúde, um curso de viola da gamba, contrabaixo, fagote, nossa, a melhor coisa que tem é... Quanto mais gente no contínuo, melhor, né? Isso fica mais fácil pra gente. Fica mais seguro, né? Não fica sem chão. É, nossa, e principalmente quando a acústica é seca. Sabe quando você chega numa acústica que é seca? Eu ouço a fricção da crina na corda de tripa. Eu falo, gente, como é que tá soando isso aqui? E sobre isso da ornamentação, já aconteceu também de ornamentar um negócio, chegar a pessoa e falar, ah, você pegou do Andrew Mendes, né? Eu falo, putz, quisera eu ter pego dele, gastei um puta tempo pra chegar nesse resultado aqui. Mas é muito fácil a gente chegar em resultados semelhantes às vezes, porque a ornamentação barroca ela é de sensos comuns, né, de lugares comuns, de fórmulas mesmo. Desde as diminuições, ali com Diego Ortiz, Dalla Casa e tal, a gente já tem vários lugares comuns e à medida que o tempo passa, a gente tem outros lugares comuns. Então, por exemplo, na música francesa, ninguém fala, você copiou esse Pot de Voix aqui do Lambert, né? Ninguém fala isso. Só que às vezes a gente faz uma escala ali, mas isso aí tá lá no Veratini, então você copiou dele. É interessante, né, esse tipo de coisa. Sim, Isso é. existe um problema, né, em educação musical em geral, assim, que é do aluno tomar as suas próprias decisões. Tipo, uma coisa que eu passo direto lá em Tatuí eu sempre pergunto, como é que você pensou em fazer isso aqui? Aí a pessoa fala, mas como é que é? Não, como é que você pensa que soa isso aqui? Não dá pra você mostrar pra mim como é que é? Não tem o jeito que é, meu Deus, né? Uhum. Mas como que você pensa? Qual que é o seu argumento para isso? Por que que você fez o arco para baixo, para cima? Ah, porque caiu para cima. Pô, isso para mim não é resposta. Bom, então eu acho que é isso. E Marcos, mais uma vez eu te agradeço muito por ter aceito esse Ah, eu que convite e a gente agradeço. já está Adorei. marcando um outro encontro, né? Lá para E março, já lá anotei. para março você volta com outro assunto que só nós dois sabemos por enquanto. Mas então, muito obrigada. Obrigada a todos que compareceram. Foi uma ótima palestra. Grande abraço para você. Fico muito feliz que você esteve conosco. Eu que agradeço, gente. Adorei ver vocês. Beijo. Tchau, Beijo. Marcos. Bravo. Tchau.